Sexta-feira, 27 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Antes de iniciarmos a leitura do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio de estar vivo, do privilégio da vida, o privilégio da saúde e o privilégio também de estar aqui, de poder transmitir o que é o Espiritismo de Allan Kardec. Quero agradecer a presença amiga de Jesus e agradecer aos amigos espirituais que colaboram no nosso dia a dia, ofertando-nos as melhores oportunidades, os melhores pensamentos e o melhor caminho e as melhores possibilidades de compartilhar com todos amigos e adversários, tudo aquilo que aprendo com eles. E vamos à leitura do livro O que é o Espiritismo. Allan Kardec promoveu uma pequena conferência entre um visitante e ele, para conversar sobre o que é o Espiritismo. O visitante: falais do exame dos livros em geral. Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. Allan Kardec. A tão judicioso raciocínio não tem outra resposta a dar, senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Visitante: não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo dizia-lhe, ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisso há charlatanismo. Allan Kardec. Quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? Visitante: nada, por certo. Allan Kardec. Ora, aí tende charlatães de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome de sua classe. Até o presente, não se tinha ainda visto charlatães desinteressados. Suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez divertir-se assim. Será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Ademais, com que fim se fariam elas cúmplices de uma mistificação? Direis que com o fim de recriar a sociedade? Concordo em que uma vez se prestasse a tal brinquedo, porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras imóvel, agarrado a uma mesa,
o gosto não equivaleria à pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesses haviam em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que, se não adunam com a mais leve suspeita de embuste, pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade, coisa muito diversa seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admitindo mesmo que nesse último caso ficasse bem comprovado o manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque de tudo se pode abusar. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que é a ciência médica, pelos atos dos charlatães que impingem suas drogas, ou a religião pelos dos sacerdotes que iludem seu ministério? Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o Espiritismo se presta a abusos. Ele, porém, fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que o viriam a explorar ou desviar de seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Desde que o Espiritismo mesmo faça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia. Toda falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências e que, por terem encontrado saltimbancos, adornando-se sob o nome de espíritas para chamar concorrência, dizem com gravidade: eis o que é o Espiritismo. Sobre quem, em definitivo, cairá o ridículo? Será sobre o saltimbanco que usa do seu ofício? Será sobre o Espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou antes, sobre os críticos que falam de que não sabem ou de cientemente alterarem a verdade? Aqueles que atribuem ao Espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, a leviandade; no segundo, má fé. E nesse último caso, eles se colocam na posição do historiador, que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desse meio, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deve necessariamente aprovar nossas ideias. Mesmo depois de as haver estudado, não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista. E, de fato, mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, que a cor negra conviria mais. E nisso não se comete erro. Cometer-se-á, porém, se vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más,
que lhe aprouver. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é de falar do que não conhece. Visitante. Voltemos, por favor, à mesa que se movem e falam. Não será possível que ela seja preparada com algum artifício? Allan Kardec. É sempre a mesma questão de boa-fé, o que já respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Se descobrirdes fatos demonstrados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os, e eu desde já vos declaro que não irei defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-lo, e quem assinalar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Admitindo, como disseste, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que o fabrica, entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos são espalhados pelas 5 partes do mundo. Devemos também convir que o seu processo é assaz delicado e sutil, para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta, sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Como é que desde Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? Encerramos por aqui hoje, pois o tema é tão vasto e que poderia cansar-vos. Quero agradecer a sua paciência e a sua visualização. Seus comentários são importantíssimos, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais com o objetivo de melhorarmos esse nosso pequeno trabalho. Quero pedir a Deus, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Muito obrigado mais uma vez.